Filipenses capítulo 3, versos 13. Hoje é culto da família e glória a Deus porque estamos aqui. Porque eu acredito que Deus tem um propósito para mim e para a sua família nessa noite. O propósito que Deus tem para mim e para a sua família é um propósito de vitória. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versos 13, nos fala assim nessa noite. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, só o 14. Prossigo para o alvo. Eu queria todos juntos. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podeis assentar dando glória a Deus nesse lugar. Amém? Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele estava dizendo ao povo de Filipos, que era um povo que conhecia a palavra de Deus, mas naquele momento ele estava dizendo para aquele povo: olha, eu não julgo que eu alcancei a santidade, mas eu quero dizer para vocês que eu alcancei algo de Deus. Mas o segredo de eu ter alcançado esse algo de Deus é porque eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. E o alvo ele ensina para nós, dentro desse versículo, ele fala que o alvo é Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, de maneira muito simples, nós vamos tratar disso. Nós vamos tratar da vida de Jesus e vamos trazer alguns exemplos para dentro do nosso dia a dia. Vamos trazer alguns exemplos para o meio da nossa família, porque verdadeiramente nós temos vivido tempos onde o inimigo ele tem entrado em meio às famílias e tem acabado com as famílias. Hoje é muito comum você ver muitas pessoas casarem e logo em seguida se separarem. Então hoje nós vamos entender um pouco o porquê isso acontece. Amém? Antes eu vou estar orando, complementando a oração desse vaso que Deus usou aqui nessa noite. Só feche os olhos, irmãos. Deus, nessa noite, Senhor, eu te peço, Deus, como pregoeiro, Deus, da tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço para que abra uma janela nos céus, ligando, Deus, a nave dessa igreja, Senhor. E derrama, Senhor, em cada um aqui, Senhor, uma unção, Senhor, de sabedoria, uma unção, Senhor, de entendimento, para que verdadeiramente, Senhor, eles entendam, Deus, de maneira muito simples, Deus, o recado que tu tem para eles. Deus, que tu possa, Deus, estar usando a mim, Deus, como tu tem usado, Senhor, para que meus irmãos, Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Para que verdadeiramente, Senhor, eles possam, Deus, juntamente estar aqui dando testemunho do que Deus está fazendo lá na casa deles. Lá em meio, Deus, à família deles, Senhor. Então, Deus, derrama uma unção sobrenatural nesse lugar, nessa noite. Derrama, Deus, uma unção, Senhor, onde, Deus, vamos sentir, Deus, como já estamos sentindo a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Vamos estar sentindo, Deus, anjos especiais tocando em cada um aqui nessa noite. E Deus, e que cada criança, Senhor, que seja abençoado em nome de Jesus. Queridos, Paulo, a conversão de Paulo foi uma conversão um pouco rápida demais. E quando se acontece uma conversão rápida demais, ali se deixa dúvida, ali se deixa incerteza. Como pode? Aquela pessoa era assim e de repente uma semana depois ela se transformou. Mas na vida de alguns Deus tem pressa. Na vida de Paulo principalmente Deus tinha muita pressa. Fala para o seu irmão aí, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Aí fala, por quê, pastor? Fala para mim, por quê, pastor? Porque Jesus está voltando qualquer dia desse. E Ele quer encontrar você pronto para subir com Ele. Porque naquele momento Jesus não vai perguntar para você assim: e aí?
e você fala, Senhor, eu preciso de mais tempo, Jesus ele vai voltar e quer encontrar você vigiando. Jesus ele quer voltar e quer encontrar você em posição. Como assim, pastor? Em posição de voar para o céu. Porque ele vai vir qualquer dia desse para buscar a mim e a você. Eu imagino que Paulo ele começou a perseguir aqueles homens de Deus. E Jesus, olhando lá de cima, começou a pensar, bom, ele é tão corajoso. Onde tem um crente, ele vai lá e bagunça, e prende, e manda matar. Um homem desse eu tenho que usar a meu favor. Eu imagino agora, Paulo seguindo em caminho a Damasco, uma grande cidade, onde Paulo soube que existia lá um congresso de evangélicos. E Paulo, determinado, ele vai para destruir aquele trabalho. E no meio do caminho, uma luz bate ao rosto de Paulo, e Paulo perde a visão. Naquele momento, Paulo fala, quem é? Quem é? E Jesus Cristo, através daquela luz, ele fala assim, sou eu, Paulo, Jesus, a quem você persegue. Mas como, pastor? Paulo perseguia Jesus? Não, mas perseguia homens e mulheres de Deus, que são representantes de Deus e de Jesus aqui na terra. É por isso que Satanás ele pensa duas vezes antes de tocar no crente. Porque quando ele toca na minha e na sua vida, ele sabe que ele está arrumando um problema, não comigo e com você, mas com todo o poderoso. Porque a palavra de Deus, ela me diz que Deus, ele fica 24 horas ao nosso redor. O tempo todo. Satanás, ele fica ao derredor. E quando ele toca, meu querido, Deus, ele tem ciúme de você. É por isso que na palavra de Deus, ele fala assim, filhinhos, vós sois as meninas dos meus olhos. E quando ele fala assim, ele está dizendo para mim e para você que somos especiais para ele. Amém? Queridos, quando Paulo ele chega e tem esse contato com Jesus, ele fica cego. E aí bota Paulo dentro da cidade. E Deus chama o profeta e fala, Ananias, vá lá e põe as mãos sobre Paulo, que eu vou estar e ore pela vida dele, porque é para mim um vaso precioso. Mas como pode Deus, com tantas opções, pegar um homem truculento, um homem que perseguia a igreja, um homem que consentiu na morte de Estevão, que era um dos apóstolos de Jesus Cristo na terra? E como pode Deus usar um homem desse? Deus usa, sabe por quê, irmãos? Porque eu e você, muitos podem não dar nada pela gente, mas Deus ele aposta tudo na gente. Deus ele aposta na minha vida, Deus ele aposta na sua vida, e Ele quer que você tenha coragem, muitas vezes, para falar assim, Senhor, eu sou tão pequenininho, Senhor, eu sou tão pequenininho, mas eu creio, Senhor, que com tudo ao meu lado, eu vou obter grandes vitórias. E assim Ele fez com Paulo. Paulo, sem entender bem, chega um homem de Deus, ora pela vida de Paulo, e Paulo entende ali que dentro de 2 ou 3 semanas, ele ficou ali entendendo e sendo ensinado da palavra de Deus. Foram 3 semanas exatamente. É um tempo muito rápido, concordo? E quando Paulo, ele sai dali, irmãos, ele sai dali não de cabeça baixa. Ele sai dali com a certeza de que ele ia falar de um Deus que muitas vezes ele perseguiu, mas que teve um encontro real com ele. E quando se tem um encontro real com Jesus, é impossível se manter da mesma forma, amém? Quando se tem um encontro real com Deus, não podemos ficar da mesma forma. Porque quando Paulo ele teve um encontro com Jesus e passou aquelas 3 semanas, ele saiu dali cheio de autoridade, cheio de poder do Espírito Santo. E verdadeiramente ele saiu pregando a palavra de Deus. E aquele povo da cidade de Filipos, eles conheciam a palavra de Deus. E quando Paulo chega naquela cidade, eu imagino eles olhando para Paulo e falando assim, Paulo, realmente, você alcançou a santidade com Deus. Você alcançou um estágio onde para o ser humano é impossível. E eu imagino agora Paulo dizendo para alguns daqueles homens grandes, falando assim, olha, para o que o homem é impossível, para Deus é possível. Fala para o seu irmão, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, queridos. Quando Paulo, ele fala aquilo para aquelas pessoas, olha, eu alcancei algo, mas não alcancei por mim mesmo, alcancei porque Jesus